Olá, continuamos com a programação sobre a conscientização da prevenção do câncer de mama e cólon do útero, que são os dois mais agressivos e que mais levam mulheres a óbito. Quero dividir o relato de uma mulher linda que conheço e muito mais do que vencedora, é uma mulher de fibra e garra, que mesmo em meio à sua própria batalha, ainda se preocupou em levar sua história para edificar muitas outras vidas que passaram e passarão por este mesmo desafio. Mas guerreira é guerreira. Convido você a não somente ouvir, mas compartilhar também o relato de Carol Silva Ramos. Vamos ouvir? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Bom, primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui participando dessa campanha do Outubro Rosa para dar o meu depoimento sobre a minha história de superação do câncer de mama. Meu nome é Bárbara Carolina, mais conhecida como Carol. Eu tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou mãe da Larissa e do Léo. Bem, e a minha história, na verdade, ela começa em 1999 e, bom, muitas pessoas sabem que a minha vida foi colorida de rosa em 2019, mas eu já tenho contato com a doença, o câncer, desde os meus 19 anos. Então, minha história começa em 1999. Quando eu tinha 19 anos, eu recebi o diagnóstico de um câncer, que foi o primeiro câncer que eu tive. Infelizmente, o câncer de mama foi o terceiro, né? Eu já tive 3 câncer. E com 19 anos eu recebi o diagnóstico de um linfoma. Bom, com 19 anos, muito jovem, né? Na flor da idade, foi uma grande surpresa. E imaginem, né? Há 20 anos atrás, era muito comum a gente ouvir falar que as pessoas elas morriam, né? Era muito raro alguém conhecer alguém que tivesse sobrevivido a um câncer. Era mais fácil a gente conhecer e ter ouvido falar de alguém que tinha perdido a batalha para o câncer. E nessa época eu fiz uma longa bateria de exames, né? Porque quando você começa a tratar um câncer, os médicos precisam ter certeza de que você não tem foco da doença em mais nenhum lugar, se não tem metástase. Então, eu passei por uma longa bateria de exames antes de começar o meu tratamento. E no ano 2000, com 20 anos, eu comecei a tão temida quimioterapia. Eu fiz 18 sessões de quimioterapia. Eu me lembro que na metade do tratamento, meu cabelo começou a cair. Foi bem difícil porque eu era muito jovem, muito vaidosa, né? Então, lidar além dos efeitos colaterais da quimio, que são agressivos, né? As náuseas, vômito, fraqueza, já era difícil, então também tinha essa parte emocional, né? Em questão da vaidade. Às vezes eu chegava a ficar 8 horas tomando químio porque eu me recusei na época por um catéter. Eu não queria ficar com mais uma cicatriz, né? Eu já tinha uma cicatriz no pescoço por conta da biópsia. E eu não quis fazer, então as minhas veinhas eram bem fraquinhas e eu chegava a ficar, às vezes, até 8 horas tomando medicação. E fui enfrentando tudo assim com muita positividade. No começo foi bem difícil, mas eu comecei a perceber que eu ficava uma semana muito ruim, mas em seguida eu já ia melhorando e conseguia fazer as coisas. Então eu aproveitava uma semana que eu estava mal, aí eu descansava, ficava em repouso, mas na semana que eu me sentia melhor
eu passeava, ia pra balada e tentava viver uma vida de uma pessoa normal com a minha idade, né? E em seguida eu fiz radioterapia, foram 20 sessões de rádio. Eu particularmente achei os efeitos da rádio piores do que da químio. Eu tive muita queimadura, eu fiquei com a pele em carne viva, perdi o paladar, né, pela região em que eu fui irradiada, que foi parte da cabeça, pescoço e o colo do peito. E foi bem ruim também, não podia tomar sol, a pele ficou bem queimada, enfim. Em 2002, eu tive alta, tive uma boa resposta desse tratamento. Graças a Deus eu tive alta e comemorei a vida. Bom, se passaram 8 anos. Se passaram 8 anos e eu vim descobrir um segundo câncer, que foi um câncer na tireoide. Os médicos, uma médica chegou a dizer que provavelmente era da quantidade de radiação que eu tinha sido exposta, né, no primeiro tratamento. E esse câncer foi um carcinoma papilífero. E eu fiz a retirada da tireoide. E o tratamento foi mais simples, que foi a iodoterapia. A iodoterapia é só um comprimidinho que a gente toma e a gente fica isolada no hospital até diminuir essa radiação antes da gente poder ter alta. Eu costumo dizer que esse é o tratamento de câncer mais simples que tem, menos doloroso, mas é bem sério e precisa de cuidados. Uma coisa que eu esqueci de citar na primeira vez que eu tive câncer é, coincidentemente, naquela época que eu me tratava do linfoma, estava passando na televisão aquela novela com a personagem da Carolina Dickmann, que estava tratando uma leucemia. E coincidentemente, eu estava me tratando na vida real, né? Então, uma coisa que era muito chata para mim era a associação que as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha comunidade faziam entre o que eu estava vivendo na vida real e o da personagem. E como a doença sempre foi muito cercada de estigmas e tabus, né, as chances de recuperação eram poucas, né? As pessoas vinham muitas vezes falar comigo chorando aos prantos e achando que muitas vinham se despedir achando que eu ia morrer, né? Mas graças a Deus eu mostrava para elas que eu estava bem e sempre muito confiante, e por fim elas vinham falar comigo, me dar uma palavra de apoio, e eu que acabava consolando elas, né? Eu sempre tive esse lado muito positivo de enxergar as coisas, né? E quando eu tive o câncer na tireoide, eu, por conta desse estigma, né, das pessoas acharem que eu tinha poucas chances, eu praticamente não contei para ninguém. E as poucas pessoas que souberam, elas já vieram me perguntar se era metástase, se meu câncer tinha voltado. Mas não, as pessoas têm pouco conhecimento a respeito disso, e um câncer não teve relação nenhuma com o outro, não foi que voltou, não foi que espalhou, não foi nada disso. E em 2019 eu estava no auge da minha vida, da minha carreira, tudo ótimo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu achando que estava vendendo saúde, cuidando muito bem do meu corpo, com atividade física, personal trainer, com nutricionista, cuidando da minha alimentação. E eu tinha o sonho de correr uma maratona. Eu já tinha feito algumas provas de corrida de 10, 15 quilômetros e meia maratona de 21 quilômetros, então eu achava que eu podia ir além e estava treinando para isso. Foi quando, depois de um treino, eu fui tomar banho e me ensaboando, eu notei um caroço no seio.
o que me deixou muito apreensiva, claro. Quem já passou pelo câncer, então, sempre fica muito alerta a essas coisas. E aí eu fui atrás, né? Bem rápido, atrás de uma mastologista, encontrei uma médica que foi muito objetiva também, que ajudou no meu caso. Eu já saí de lá com pedidos da consulta, já saí com pedidos de mamografia, ultrassom de mama e um pedido de biópsia, caso a mamografia e o ultrassom desse alguma coisa errada. E deu, né? Deu ruim. Eu descobri um câncer de mama, um HER2 positivo. Isso foi em maio de 2019. E daí para frente a minha rotina, que era de treinos, né? De atividade física, passou para uma rotina de hospitalar, né? E fui até encaminhada para oncogenética, para saber se o meu caso, como era o terceiro câncer, precisava ser investigado. E graças a Deus deu negativo, o que para mim já foi uma vitória por poder preservar a vida dos meus filhos. E o que foi indicado para mim é que realmente era uma consequência da rádio, da exposição da rádio que eu fui exposta quando eu tive o linfoma a primeira vez, né? Meu tratamento de radioterapia. E me foi indicado a quimioterapia neoadjuvante, que eu fiz também, se eu não me engano, foram 18 quimioterapias antes da cirurgia. E eu poderia ter feito só a retirada do quadrante, só do tumor, né? Da mama. Mas se eu preservasse a mama e tirasse só o nódulo, eu teria que ser exposta à radiação. E aí o meu médico disse que se eu optasse por preservar a mama, eu teria que fazer rádio. E mais rádio poderia me trazer mais um problema no futuro, né? Poderia vir a desenvolver mais um câncer no futuro. Então, por escolha minha, eu fiz a mastectomia total. A minha cirurgia foi muito bem sucedida, eu já saí de lá com um expansor mamário, coisa que hoje a gente tem muito que agradecer com relação a... Existe uma lei, né, de reconstrução da mama, podendo fazer essa reconstrução no mesmo momento da cirurgia é feito, coisa que antigamente não tinha, né? Hoje eu digo que a gente está no melhores dos mundos para o tratamento de câncer de mama, pois nós temos esse amparo da lei, pois nós temos muito tratamento, né? O câncer de mama é praticamente a doença mais estudada no mundo. E, bom, a mensagem que eu passo com tudo isso, né, que eu venho superando, né, hoje eu tô só em tratamento hormonal, eu tive uma boa resposta do meu tratamento, graças a Deus não tenho mais vestígios da doença no meu corpo. E o que é a mensagem que eu gosto de passar para as pessoas é que hoje, em 2021, a gente pode falar sobre o câncer com mais esperança, com mais positividade, de uma forma mais leve. Eu estou há 2 anos me tratando e consegui tratar um câncer de mama e ser feliz, consegui tratar um câncer de mama e ser uma mulher produtiva. E a mensagem é essa, tá bom? Um grande beijo para vocês, agradeço mais uma vez a participação e vamos pensar positivo. E o mais importante é que a gente esteja um passo à frente, né, do inimigo. Então, manter os exames em dia é fundamental. Vamos fazer os exames preventivos e fazer o autoexame também, ok? Um grande beijo, obrigada.